Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite, que está nos acompanhando em mais um Mentalidade Protagonista. E nesse episódio a gente recebe o Rodrigo Roda, um amigo que é especialista em e-commerce. Ele, na verdade, é formado em Direito, mas ele tem uma vida como empreendedor em que ele, em vários lados do balcão, vem trabalhando de uma forma permanente com o e-commerce. E o convite para ele é que ele nos dê um panorama das atualidades, de o que está acontecendo com o e-commerce e como os negócios devem se preparar para conseguir aproveitar esse canal que cresce a cada dia. Eu passo a palavra aí para a Paola Tucunduva, minha sócia, para que dê as boas-vindas para o Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui. E-commerce é um elemento tão importante e eu tenho certeza que a gente vai se inspirar aí para trazer, agregar esse canal de vendas para os nossos protagonistas. Obrigado por estar aqui conosco e obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, assistindo ou ouvindo pelo nosso podcast. Paola, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeado. Hoje, num outro contexto, eu li uma frase na camiseta de um músico, e ele falava o seguinte, né? A cada noite eu dou um pedaço da minha alma, né? E eu acho que quando a gente tem um engajamento de provocar a melhora, provocar a compreensão, o desenvolvimento, seja na vida pessoal, nos negócios, de quem quer que seja, realmente é uma maneira muito satisfatória da gente doar um pedaço da alma. E é com esse espírito que eu começo o nosso bate-papo. Tá? Então, obrigado para todo mundo. Eu queria começar me apresentando e eu acho que nesses primeiros 15 minutos do nosso bate-papo eu vou focar um pouco em contar para vocês a minha experiência. Não porque eu acho que ela seja mais ou menos especial comparada à experiência de qualquer outra pessoa, mas através das minhas histórias, através das minhas experiências, eu consigo trazer para vocês as minhas crenças. E eu não me sinto lá muito confortável em falar para qualquer pessoa algo que eu não tenha experimentado ou que eu não tenha acreditado. De nenhuma forma eu me enxergo aqui como um dono da verdade ou com receitas prontas, mas eu tenho muita satisfação de poder agora aproveitar esse momento e trocar com vocês as minhas crenças e espero sinceramente que isso possa estimulá-los, despertá-los de alguma maneira. O convite que foi oferecido para a gente falar de e-commerce, eu queria expandir um pouco, né, o nosso raio e falar um pouco de uma nova mentalidade, de um novo comportamento nos nossos negócios. Por que eu falo isso? Nos últimos anos, eu tive a experiência de poder passar por eventos relacionados à transformação digital e e-commerce no mundo inteiro. Eu tenho um certo mau humor com a maneira que os profissionais, com a maneira que as pessoas que ocupam agora esse papel que eu fui convidado a executar, a maneira que eles colocam essa novidade. A mensagem, muitas vezes, é passada salientando as dificuldades, mexendo com a insegurança, incentivando a insegurança, a parte emocional da insegurança das pessoas que estão prestes a se jogar nesse mundo. E a maneira que eu gosto de tratar esse assunto é exatamente o contrário. Eu procuro ver simplicidade naquilo que está se mostrando para a gente no desafio de digitalizar o nosso comportamento e digitalizar as nossas companhias. Quando a gente fala só em e-commerce, eu não gostaria de restringir, porque quando a gente fala em e-commerce, a gente fala em vender produto. E aqui eu tenho, e me corrija se eu falar o nome errado, acho que o Márcio, falando em consultoria, a gente tem a nossa amiga da tatuagem, falando que tem um perfil de redes sociais super grande e que gostaria de rentabilizá-lo. Então, eu vejo experiências tão além do e-commerce, mas, óbvio, totalmente pautadas no digital. E o digital é um novo lugar. Assim como em algum momento da história o caminho entre a Europa e a Ásia deixou diversos pontos de comércio, por quê? Porque ali passavam as pessoas, ali você tinha concentração de pessoas. Quando eu preparei um pouco esse nosso bate-papo, eu fui olhar a história da internet. Qual foi o primeiro grande incentivador nosso para ir para online? Usar a internet bank.
interagir com instituição governamental, conversar com amigos. Depois veio o comércio eletrônico, depois veio a efetividade da venda de produtos, ali com a Amazon, com o eBay, com uma série de coisas. Então, acho que antes da gente criar esse medo, criar esse ranço de pensar no canal digital, a gente precisa entender que dos dois pontos, dos dois lados, ou no nosso caso aqui, nos múltiplos lados desse contato, está a comunicação entre pessoas. Então, a minha crença está nisso. Sendo um pouco mais pragmático e sendo agora um pouco mais prático, menos filosófico, a gente tem uma realidade muito próspera, a gente tem um momento de oportunidade muito efetivo por conta do e-commerce. Semana passada, eu estava num evento do e-commerce Brasil, trabalhando como executivo na empresa que sou diretor comercial, diretor de novos negócios, que é a Infracommerce, e eu tive a extrema felicidade de diversas pessoas passarem pelo stand e me falarem exatamente o mesmo texto. Poxa, Rodrigo, eu comecei a vender os meus produtos, eu coloquei tudo no marketplace, coloquei os meus produtos no marketplace, coloquei os meus produtos na internet, e hoje eu faço 100, 200, 300 pedidos dia. E eu achei essa oportunidade de conversa uma delícia, porque fugiu da complexidade que fazem vocês acreditarem que o e-commerce é difícil, que o e-commerce é impossível, que a tecnologia é incompreensível. Então, é exatamente contra esse mindset que eu luto. Mas, começando do começo e seguindo um pouquinho um script que eu fiz aqui, uma sequência que eu fiz. Então, meu nome é Rodrigo Roda, eu sou de São Paulo, nasci em 79, tenho 39 anos, vou fazer 40 anos agora, bom geminiano, faço aniversário dia 2 de junho. Eu graduei em Direito em 2003. Em 2008, eu me tornei diretor comercial do eHub, que depois se tornou o Grupo Pão de Açúcar, Nova.com, Cenova, Casas Bahia, então um grande conglomerado de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar nessa iniciativa. E aqui já veio a primeira grande quebra de paradigma. Eu fiz Direito, me especializei em Direito Societário, comecei a participar como apoio jurídico no desenvolvimento de novos negócios e tecnologia, e inovações em tecnologia, e já fiz a primeira mudança de rumo na vida. Fui trabalhar na área comercial com comércio eletrônico. E eu me recordo que nesse momento, minha grande preocupação era entender conceitos. Então, quais são os conceitos de marketing, os conceitos mais acadêmicos mesmo? Quais são as principais nomenclaturas usadas? Qual que é a primeira coisa que eu fiz foi um dicionário de e-commerce, dicionário de negócios. E por que eu falo isso? Assim como eu tive que sair do meu conforto do mundo jurídico, o que eu vejo aqui, o que eu mais vejo ao meu redor, é a necessidade por sobrevivência da gente sair da nossa zona de conforto, daquilo que a gente faz e entendendo as ferramentas digitais, as ferramentas de e-commerce, ou como ferramenta de oportunidade, ou como ferramenta de sobrevivência. Então, acho que esse é o grande ponto. O segundo momento que eu esbarrei foi, tanto em eventos quanto em palestras, profissionais com grandes experiências, com experiências em operações envolvendo valores muito grandes, marcas muito grandes, e a maior pergunta que eu ouvia, ou a maior reação que eu percebia na plateia é: poxa, eu por exemplo, fui diretor de marketing online do Carrefour.com, e falava: poxa, desenvolver uma estratégia de marketing online para o Carrefour.com, desenvolver uma estratégia de marketing online para a Nike, para a Samsung, que são projetos que eu já, de alguma maneira, fiz parte, é muito distante da realidade do empreendedor, é muito distante da realidade do pequeno, médio empresário. Quando a gente vai para esses encontros, os cases que nos é trazido são os cases da Amazon, são os cases da Netflix, e eu vou vendo que isso, mais do que inspirar, às vezes oprime. Então, eu prefiro, por exemplo, agora dividir o primeiro case, a primeira experiência muito enriquecedora para mim, que eu tive essa semana. Ontem fui chamado para uma reunião comercial, fui à Zona Norte, cheguei lá e encontrei um empresário, aparentemente sem um grau acadêmico muito grande ali, ele não era doutorado, não tinha feito pós-graduação, mas ele saiu da zona de conforto. Ele tinha 3 lojas de rua,
focadas em produtos importados, fechou as 3 lojas, focou no e-commerce, e eu não estou querendo dizer aqui para vocês fechem as lojas, por favor, só estou contando essa história. E saiu da zona de conforto indo na fonte. Foi à China, tem ido à China nos últimos 3 anos, a primeira compra dele foi de 50 mil reais, a segunda compra dele já foi de 50 mil dólares, a terceira compra dele foi evoluindo, e o nosso bate-papo de ontem é que ele estava fechando 3 containers e trazendo uma linha inteira para o Brasil para fazer a venda dos produtos dele. E ali eu encontrei balança digital, cabo, acessório de cozinha, encontrei uma série de coisas. E por que eu me identifiquei muito com esse exemplo desse empreendedor? Eu já tive a oportunidade de morar na China. Morei durante 6 meses em Shenzhen, e a história é uma história muito saborosa. Eu fui convidado para mudar para a China, aceitei e mudei na semana seguinte. E eu juro por Deus, eu não sabia qual era a cidade, eu não sabia se a cidade era bacana, não era bacana, se tinha estrutura, se não tinha estrutura. Eu olhei para aquilo e fui. E chegando lá, eu perdi o medo, e aí, incentivado por sobrevivência, e tive a compreensão que qualquer pessoa pode pegar, investir 4, 5 mil reais, pegar um avião, ir à China, visitar fábricas. A quantidade de ferramentas que a gente tem hoje para estabelecer essas conexões ela é muito efetiva. Tá? Então, acho que a primeira grande provocação que eu tenho é que a nossa limitação ela está muito mais na nossa cabeça do que na nossa falta de capacidade. Isso, para mim, tanto a história dessa pessoa, o quanto eu gosto de contar essa história para você, essa experiência minha, ela é incentivadora nesse sentido. Então, às vezes eu vejo uma pessoa, poxa, Rodrigo, eu tenho uma loja de móveis, por exemplo. A gente tem grandes centros produtores de móveis de decoração, por exemplo, na Tailândia. E aí, tem alguma oportunidade para você lá? O que impede da gente fazer um investimento de 5, 6 mil reais, pegar um avião, passar uma semana lá, aprender, entender e voltar? Então, a primeira grande provocação que eu faço para a gente é essa. A gente espera demais as melhores condições, e a gente espera demais entender que está preparado para fazer algo para poder fazer. E muitas vezes a gente está preparado para algo há anos e não executou. Então, acho que essa é a primeira provocação que eu tenho que fazer para vocês. Quando a gente pensa também em comércio eletrônico, e aí voltando um pouco mais para o prático, para o menos aspiracional, eu tenho uma visão criada em relação ao e-commerce muito pragmática. E por experiência, por ver uma série de operações, aí venda de produtos, sendo bem específico em venda de produtos. E por experiência e por acúmulo de vitórias e derrotas, eu selecionei aqui 7 ou 8 itens que eu considero fundamentais aí para o desenvolvimento de um e-commerce que tem aspiração de sucesso. O primeiro é o ticket médio. Não adianta a gente vender um produto por 30 reais, por 20 reais na internet. Vou vender esmalte pela internet. Qual que é o valor de venda? 20 reais? Quanto custou para fazer a foto daquele esmalte? Quanto custou a embalagem dele? Porque o R$1 da embalagem é o mesmo, o custo de R$1 da embalagem é o mesmo para um esmalte de 20 e é mesmo para um perfume de 250, de 300. O custo de uma foto tratada de um produto de 20 reais é o mesmo custo de um produto de 500, de 200, de 300. Então, às vezes eu vejo alguns exemplos de algumas pessoas perguntando, poxa, Rodrigo, eu queria vender a Havaiana customizada na internet. E eu ouço isso com muito carinho, mas provoco uma reflexão. Qual o valor de uma Havaiana? A hora que você colocar isso no correio, colocar a embalagem, colocar a etiqueta, colocar todos os insumos que são inerentes ao e-commerce, isso vai ser suficiente para sustentar o custo fixo do teu negócio e para você alcançar o resultado financeiro que você deseja? Então, o primeiro grande recado que eu tenho é que nem todo produto é válido para a internet, para o e-commerce, não para a internet, tá? Para o e-commerce. Então, os custos envolvidos na operação de e-commerce, ele é relevante e faz a gente ter esse cuidado. O segundo cuidado que eu sugiro a quem quer ir para o e-commerce é qual o custo de divulgação do teu produto. Quando a gente olha hoje para o Google AdWords, por exemplo, a gente tem aí a metodologia de custo por clique, ou seja, cada vez que alguém clica no teu anúncio na internet,
dependendo do produto, você vai pagar 50, 60, 70 centavos. A equação aqui é que a cada 100 cliques a gente tem uma venda. O nosso produto suporta ter um investimento de 80, de 70, de 40 reais só em marketing para provocar a conversão dele através do marketing online? Isso é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. É óbvio que a hora que a gente se debruçar num caso prático, a gente vai entender que esse produto passou, a cesta de conversão desse produto não foi exclusivamente paga, mas a gente tem margem, a gente tem capacidade de fazer um investimento de 20 reais por venda. Isso é uma outra coisa que a gente tem que se... Essa taxa de conversão, Rodrigo, existem casos em que ela é bem maior ou ele sempre fica nessa condição? Eu acho que é bem importante, né? Quantos por cento? 3%? Hoje, 2% nós estamos no Brasil? Olha, Marcelo, eu acompanho várias lojas, acompanho várias operações. Você sabe que eu trabalho aqui na Infracommerce, a gente faz hoje gestão de 40, 50 negócios online diferentes um do outro. Então, por exemplo, esse não é um número, esse é realmente um exemplo, não é um número prático. Vamos dizer que a Nike lançou um modelo exclusivo no site dela, focado em colecionadores. Com certeza, a sua taxa de conversão vai passar dos 60%. Tá. Agora, qual que é a taxa de conversão do PlayStation 4 no Extra.com vendido a R$ 1.500? 0,5%? 0,7%? 1%? Por quê? Porque a gente tem um commodity. E a gente, além de ter um commodity, tem um produto que está sendo ofertado em diversos outros canais. Então, a gente vai o quê? A gente vai para o Oceano Vermelho e a gente vai para briga de preço, não briga de valores. Então, eu não gosto muito de fixar, olha, a taxa de conversão é essa. Sim, a gente tem um número hoje saudável, que tem uma variação entre 1,5% e 2%. Tá? Um negócio mais incipiente, mais no começo, você vai contar com uma taxa de conversão de 0,6%. A hora que você olha para os dois primeiros anos do teu negócio online, dependendo da exclusividade do teu produto, dependendo do renome da marca, dependendo do teu ambiente de competitividade, você vai variar aí entre 0,7% chegando até 1,5%. Agora, se você colocar um PlayStation 4 à venda a R$1.000, a tua taxa de conversão vai ser de 10%. Então, eu acho que são esses parafusos que a gente tem que aprender. É uma teia de aranha. A hora que a gente mexe no preço e tem boa qualificação de serviço, a taxa de conversão estoura. A hora que a gente mexe no preço, mas você é reconhecidamente um player que atrasa as entregas, mais entrega, você vai lidar com um consumidor que está disposto a esperar. Então, são essas escolhas e esses personagens que a gente tem que estar sensível. Tá? Um outro ponto que a gente tem que se atentar quando a gente olha para o e-commerce é as condições de armazenagem. E eu nunca vou esquecer de um caso, quando eu trabalhava no Carrefour, onde nós vendíamos puff de sala. Todo mundo sabe o que é puff de sala, aquele negócio de espuma que fica no canto da sala, que as crianças se jogam. Todo mundo sabe? Uhum. O preço de um puff é aproximadamente, preço de venda, R$ 49, R$ 50. Ele ocupa um espaço enorme para ser armazenado. Se houver, a embalagem dele é um saco plástico, e se furar a embalagem, a poeira vai fazer com que o puff fique encardido e quando chegue na casa do consumidor, o consumidor devolva. E aí fica a pergunta, vale a pena vender puff pela internet com essas características? A gente entendeu que não. Imagina que esse mesmo produto, por uma questão de cubagem, e aí eu vou colocar nesse exemplo ração de cachorro também, onde o frete tem uma parcela muito significativa comparado ao valor do produto. Então, o que vai fazer alguém comprar aquilo? Escassez. Então, Rodrigo, então você está me falando que vender ração pela internet não é um bom negócio? Eu não disse isso. Eu disse que, por conta do valor do frete, da cubagem e do peso e da armazenagem, é um produto que merece cuidado. Rodrigo, mas eu tenho um pet shop físico, numa loja física,
E aí, como que a internet pode me ajudar? Ué, através da divulgação em redes sociais, através da divulgação de pontos de comunicação com o consumidor, mas aonde a concretização da venda provavelmente vai ocorrer no teu chão de loja. Ou por telefone, desde que você informe, desde que esteja no teu raio de alcance, você informe o valor do frete. E o próximo ponto que eu ia falar é exatamente o frete. A gente acabou de ter um grande paradigma aqui relacionado a frete, provocado exatamente pelos serviços de entrega de comida, iFood, entre outros. Eu, por exemplo, estou no meio de um projeto que envolve cosméticos, envolve alguns produtos nesse sentido. O preço de venda desse cosmético está em torno de 99, entre 99 e 139 reais, e eu estou entendendo que o frete médio aqui para a capital de São Paulo vai ser de 13, 14 reais. Por que falar 13 ou 14 reais para eu entregar o meu cosmético me dá desconforto, e quando eu vou ao iFood e peço para alguém entregar um prato na minha casa, a taxa de entrega média aqui, eu lembro que eu pedi um iFood ontem à noite e paguei 12 reais de frete. A fome, a urgência, a conveniência. Então, mais um fator para a gente entender. Quando a gente olha para estruturar um negócio online, por exemplo, a questão de produção de conteúdo. Produzir conteúdo para um negócio online é um desafio. Eu me recordo que eu tive uma empresa de produção de fotografia para produtos, fotografia de produtos em comércio eletrônico, e a gente participou da fotografia da produção de conteúdo da primeira coleção da C&A. Então, a gente estava falando de 50 mil SKUs, 50 mil produtos diferentes, cada um aí demandando entre 3 e 5 fotos. Então, a gente estava falando em 150 mil fotos para ser produzidas em um mês, tá? Onde envolvia modelos para as roupas, envolvia o clique da foto, tratamento da foto, nomear os arquivos e subir isso no sistema. Só que a questão é, entre 3 e 6 meses depois, eu tinha 50 mil outros produtos para fotografar. Ah, Rodrigo, então é um mau negócio? Não disse isso. Disse que a gente tem que se preparar. Tá? Outro ponto que eu chamo a atenção é a questão da margem. Eu tenho várias negociações onde eu digo, se 2% de variação de custo mata o seu negócio, então não é um negócio saudável para ser executado. Então, acima de tudo, gente, se a gente começar a ter que fazer muita engenharia financeira para fechar a conta, com certeza, em 6 meses a 1 ano, a gente deve estar perdendo dinheiro. Então, o negócio, ele tende a nascer numa visão realista, apontando uma margem adequada, e no meio do caminho a gente está preparado para algumas novidades e ter essa margem, às vezes, ofendida, para que depois do período de aprendizagem a gente possa fazer alguns ajustes e voltar a ter a competência e voltar a melhorar as nossas margens de lucro. Se a gente já nasce com o negócio já fazendo conta de centavo, onde se o frete não for 10 reais, for 13, a conta já não fecha, eu acho que é um grande indicador para a gente olhar em outras direções. A marca é um outro elemento muito relevante, porque ela está associada à confiança do consumidor, ela está associada à recorrência de compra. E só falar rapidamente sobre recorrência. Eu tive contato com um grande fabricante de colchão que indicou que uma família troca de colchão a cada 10 anos. Então, imagina que você gasta 100, 150 reais para converter a venda de um colchão, e aí você vai vender o colchão, vai vender um colchão de novo para aquela família daqui a 10 anos. É óbvio que tem N outras variáveis nessa equação. Essa família compra outra casa, você tem uma rede, você tem uma cauda de produtos, que você pode vender lençóis, você pode vender serviços, higienização de colchão, você pode fazer um cesto de produtos que te garanta maior recorrência, maior ponto de contato com esse consumidor. Mas imagina você saber que a pessoa comprou o teu produto, vai ter a necessidade de comprá-lo novamente daqui a 10 anos. É um ponto de cuidado. Ah, Rodrigo, é mau negócio fazer colchão? De maneira nenhuma, não é mau negócio vender colchão. Mas não deixa de ser um ponto de atenção a gente entender que hoje a gente tem mais lojas de fábrica de colchões do que revendedores. Mas é um ponto de reflexão. Tá? Isso não quer dizer
Armazenar um colchão é um desafio, porque ele é volumoso. Ele tem uma maneira certa de se acomodar dentro do armazém. Então, eu estou usando isso como exemplo para a gente ter maior cuidado e para a gente ter uma percepção um pouco mais seletiva em relação ao e-commerce, efetivamente falando. Tá? Então, aqui eu trouxe algumas dicas, alguns pontos bem relevantes no que se refere à venda de produtos. Mas depois que eu entendo qual produto que eu vou vender, olhando para a internet, a pergunta que eu faço é: aonde eu vou vender? Então, basicamente, hoje a gente tem as lojas físicas, que é um modelo de negócio muito bem conhecido, muito melhor compreendido pelo empresário, e a gente tem hoje as lojas online e todo o universo de marketplace que ela carrega consigo. Então, a hora que a gente olha para a loja online, por exemplo, você já tem um investimento super efetivo sobre time, equipe, uma série de sistemas para usar, e tem o marketplace, que também exige da gente um certo cuidado, porque a gente olha, por exemplo, para uma comissão de Mercado Livre, nos cobrando 16%, 14% de comissionamento. Então, é uma conta que tem que ser feita. Isso cabe na margem? O volume que eu vou gerar me dá a sustentação do negócio que eu quero? O produto que eu estou vendido está saturado? Será que quem começou a vender balança digital, aquela de vidro de banheiro, há 10 anos atrás, ficou feliz? Será que se alguém for vender isso hoje, quantas pessoas aprenderam que isso vendeu muito e qual o tamanho que isso se tornou de concorrência? Então, são essas convicções que eu faço para vocês. Depois de ter feito Perdão, alguém quer perguntar alguma coisa? Desculpa, Não, eu quero, na verdade, agradecer aí, Rodrigo, essa tua introdução, né, porque eu acho que ela foi muito válida de você trazer alguns pontos, né, que a gente precisa realmente perceber. Se, por um lado, o consumidor está querendo comprar cada vez mais tudo pela internet, praticamente, né, por outro lado, nem sempre vale a pena vender tudo pela internet. E é importante criar um modelo de negócio que seja criativo e lucrativo para que você possa aproveitar essa onda. Agradeço aí sua participação e a gente agora continua num acesso exclusivo para os protagonistas. Se você que está ouvindo esse podcast, ouvindo esse vídeo e quiser fazer parte desse seleto grupo, você acessa www.sejaprotagonista.com.br que você vai encontrar todas as informações.